Muito boa noite, bem-vindos à informação no jornal. Foi inaugurado hoje o complexo de edifícios do Banco Central. No seu discurso, o Presidente da República defendeu hoje que 42 anos depois da independência, Moçambique já merecia ter edifícios modernos para o Banco Central. Um gesto simples que encerra um longo e complexo trabalho de idealização e construção de 3 edifícios do Banco de Moçambique. Depois de cortar a fita, o chefe de Estado visitou alguns compartimentos dos 3 edifícios, longe das câmaras de filmar. A maioria dos convidados e a imprensa aguardavam pelo momento dos discursos numa das salas da torre de 31 andares, concebida para escritórios, pelo início da cerimônia. Destaque para os antigos governadores do Banco Central, membros do Conselho de Ministros, deputados da Assembleia da República, gestores bancários e empresários. Para testemunhar a inauguração dos nossos edifícios, Na sua curta intervenção, o governador do Banco Central elogiou o seu antecessor pela coragem da tomada de decisão para a construção de um complexo de edifícios modernos. Há sensivelmente 10 anos, o Conselho de Administração do Banco de Moçambique, então dirigido pelo governador Ernesto Gobe, entendeu que, após 32 anos de funcionamento em instalações construídas na época colonial, mais precisamente no ano de 1963, era chegada a hora de dotar o Banco Central de Moçambique de instalações mais condignas, que espelhassem o futuro do país que estamos a edificar. Foi nessa perspectiva que, a 16 de junho de 2011, foi lançada a primeira pedra. Já o Presidente da República defendeu que 42 anos depois da proclamação da independência e da criação do Banco Central, Moçambique já merecia ter edifícios modernos. No breve percurso que fizemos aos 3 edifícios que integram a sede do Banco de Moçambique, constatamos claramente que estão criadas as condições de trabalho mais dignas para os trabalhadores desta instituição. O complexo de edifícios responde igualmente aos elevados padrões de segurança e eficácia que se exigem de um banco central em termos de espaço físico, mas também em termos de nível profissional, ético e deontológico dos colaboradores. Moçambique já merecia uma infraestrutura à sua dimensão. Estas são instalações modernas com um padrão de funcionalidade e segurança ajustado com o que de melhor se faz em edifícios de bancos centrais pelo mundo fora. Filipe Nhosi disse que o Banco Central cresceu ao longo das 4 décadas, mas reconheceu que ainda persistem desafios para manter um sistema financeiro robusto. Não basta expandir o número de instituições financeiras para responder aos preceitos da lei e às múltiplas exigências da sociedade. Impõe-se que estas instituições se conformem com as boas práticas de gestão, mantendo-se robusta com rastros de liquidez e solvabilidade sustentáveis. Foi para responder a esta premissa que o Banco de Moçambique aumentou recentemente os limites de capitais mínimos e o nível de rastros mínimos obrigatórios para a abertura de instituições bancárias, garantindo assim a sua solidez e maior credibilidade junto do vasto público. O Presidente da República destacou ainda que a inauguração do complexo de edifícios da sede do Banco de Moçambique acontece numa altura em que a economia registra sinais de estabilização. Os antigos governadores do Banco Central dizem que os novos edifícios foram concebidos a pensar nos desafios do futuro. Já os gestores de bancos, o setor privado e parlamentares esperam que os novos edifícios tragam uma mais-valia no sistema financeiro. Somos um país integrado na região e
internacionalmente. Então é preciso termos condições para nos ombrearmos com as nossas contrapartes da região e internacionalmente. E o edifício é um elemento, mas acima de tudo, ao longo desses anos, foi a aposta no fator humano. Investimos na formação. São trabalhadores que são capazes de, sem nenhuma vergonha, estar ao lado dos colegas da região e internacionalmente. Nós vemos que estão aqui aglomerados capacidades, sinergias e condições para poder enfrentar os desafios próximos. O mundo hoje está cada vez mais interconectado e o Banco de Moçambique, nas condições de hoje que estamos a assistir, tem as condições de fiabilidade, de rapidez de transações, tem transações em tempo real. Esperaram várias décadas até chegar a este momento e, portanto, daquilo que nos foi transmitido, este investimento e estes novos projetos dos edifícios do Banco de Moçambique resultam na prática da evolução que o próprio banco tem tido, que o sistema financeiro, e também do que nos foi dado a conhecer o objetivo de estar preparado para uma nova fase de expansão, de maior bancarização, de maior inclusão financeira. Obviamente que o Banco Central está a estabelecer um standard naquilo que se espera de um Banco Central. Como autoridade monetária e de supervisão do sistema financeiro moçambicano, eles estão a capacitar-se, não só na perspectiva de uma infraestrutura física, mas tecnológica. Então nós acreditamos que isso irá direcionar mais valor ao sistema financeiro moçambicano. Queremos tanto encorajá-los para que observem a transparência necessária para a contratação de serviços em relação à manutenção do próprio edifício. Vimos um edifício em vidrança que tem uma tecnologia própria para a manutenção, tanto de todo manutenção e altura. Mas também alargou-se o banco, criou-se um novo espaço, o desafio da manutenção e consumíveis da própria instalação pertencem como atividade e oportunidade de negócio às pequenas empresas. Então queremos assegurar que também contem com a mão do setor privado para a manutenção do próprio edifício. Nós estamos aqui para dizer que o país precisa de fato de uma política de inclusão financeira. A nossa presença deve ser interpretada nesse sentido. Então nós, como parlamentares, teremos sempre de lutar para que no país haja de fato a inclusão financeira. Então esse é o desafio que nós lançamos para os gestores deste Banco Central, de que devem trabalhar no sentido que a inclusão financeira seja de fato uma realidade. A nova sede do Banco Central custou mais de 230 milhões de dólares e é composta por 3 edifícios que já colocam uma nova imagem à zona baixa da cidade de Maputo. Um dos edifícios com 19 andares vai servir para estacionamento. Espera-se que contribua para reduzir o drama do estacionamento na baixa da capital. São 3 edifícios, o mais alto com 30 andares, cerca de 130 metros de altura. Uma infraestrutura que já faz parte do cartão postal da baixa da cidade de Maputo. Compreender a composição da nova sede do Banco de Moçambique implica um olhar a cada um dos edifícios, a começar pela torre principal. Com uma área de 25.900 metros quadrados, a torre será destinada a escritórios, cada um com capacidade para 45 postos de trabalho. O edifício possui igualmente uma cave com 2 pisos, que é usada como tesouraria do Banco Central e ainda um sistema de distribuição de notas antigas. As paredes da cave têm até 3 metros de espessura e as lajes entre os andares quase 1 metro. O edifício ao meu fundo é o Silo Alto. São 19 andares de uma torre polivalente para estacionamento, escritórios e outros serviços. Na verdade, espera-se que este venha também a ser um alívio para o drama do estacionamento na baixa da cidade de Maputo. O Silo Alto é o mais espaçoso dos 3 edifícios. Tem uma área de 56 mil metros quadrados e a sua parte traseira, com 14 pisos, será exclusivamente dedicada ao estacionamento, com capacidade para 690 viaturas. Inclui igualmente
uma biblioteca, museu, arquivo, centro social, estação de depósito e tratamento de água e ainda um sistema de combate a incêndios. E o terceiro elemento da nova sede do Banco Central é o edifício técnico, conhecido como Polo Técnico. Tem 8 andares e é aqui onde vai funcionar a central elétrica, uma vez que os novos edifícios vão precisar de energia em qualidade e quantidade. São 9,5 megawatts. Os 8 pisos estão divididos em 6 andares, do resto do chão ao topo, e ainda 2 caves. Com cerca de 4.400 metros quadrados, o Polo Técnico dispõe igualmente de uma ligação com a torre de escritórios, que permite uma interligação e distribuição de todas as infraestruturas técnicas pelos novos edifícios, incluindo o antigo. A materialização desta infraestrutura custou 231 milhões de dólares. Hermenegildo Zebani e António Tiwa, STV. Vamos olhar para outras notícias. O Ministério Público pediu hoje uma condenação exemplar para o ex-ministro da Justiça, Abdulrahman de Almeida, pelos crimes de abuso de cargo e pagamento de remunerações indevidas. A acusação diz que a justificação de que o réu estava a cumprir ordens verbais do Presidente da República não procede e que, na qualidade de conhecedor da lei, ele devia ter exigido um documento escrito. O rosto demonstra a apreensão. Afinal, é a última audição antes do ex-ministro da Justiça saber se será condenado ou se sairá livre das acusações de abuso de cargo e pagamentos indevidos, no valor de mais de 1.700.000 meticais tirados do Ministério da Justiça. Esta segunda-feira foi o dia dedicado às alegações finais do caso Viagem a Meca, no qual Abdulrahman de Almeida diz que cumpria ordens do Presidente da República. O Ministério Público defendeu que durante as audições ficou provado que o réu agiu em plena consciência que os 3 líderes religiosos com quem viajou não tinham ligação com o Estado e que a sua ida a Meca não tinha autorização escrita. A acusação acrescenta que o ex-ministro devia saber que o pelouro que dirigia presta assistência à Presidência da República e nessa qualidade ele poderia ter pedido a autorização escrita. Justamente por esta razão, o Ministério Público diz que a justificação não procede. A acusação diz ainda que esperava uma postura exemplar de Abdulrahman de Almeida, por ser jurista, por isso pede uma condenação exemplar do réu e a devolução ao Estado do valor de 1.789.000 meticais. Já o advogado de defesa do ex-ministro classificou de falaciosa e forçosa a insistência do Ministério Público em imputar a responsabilidade criminal pela iniciativa de viajar a Meca com fundos públicos. A defesa acrescenta que Abdulrahman de Almeida tem disciplina militar e não podia desobedecer a ordens do seu superior hierárquico. Neste contexto, a defesa pede ao tribunal que absorva o réu e deixe-o livre para continuar a prestar seu contributo para o país. 14 de julho será o dia de todas as decisões, pois é nesta data que o tribunal marcou a leitura da sentença do caso que envolve o ex-ministro da Justiça. Arrancaram na província de Nampula os julgamentos em campanha. Pretende-se com esta iniciativa dar vazão aos processos pendentes com arguidos em prisão preventiva fora do prazo. Pretende-se julgar durante 2 semanas de atividades um total de 176 processos com cerca de 205 arguidos em prisão preventiva fora do prazo. Pretende-se com esta ação dar-se vazão a estes casos e uma vida normal sem estas situações. Em termos de números, esperamos julgar um total de 176 processos e com um total de 205 arguidos. Exatamente para dar vazão aos processos pendentes com arguidos com prisão preventiva fora do prazo. Só podemos esperar uma vida normal processual, talvez dizer sem esta parte da prisão preventiva fora do prazo. Julgamos, entanto que Tribunal Judicial da província de Nampula, julgamos processos que vêm do distrito.
então está tudo concentrado neste processo. Este processo vai custar pouco mais de 973 mil meticais. Os réus presentes no estabelecimento penitenciário Regional Norte, onde decorreram os julgamentos esta segunda-feira, congratularam os órgãos da administração da Justiça pela iniciativa. A maioria estamos sempre presos por muito tempo sem ser julgados. Então, com essa iniciativa e alguns inocentes vezes que a partir daqui mais ou menos podemos conhecer o nosso caminho a seguir. É importante, tem outras pessoas que estão há 10 anos, há 5 anos sem julgando. Assistiram às sessões de julgamento, para além das vítimas, também familiares e amigos dos arguidos. A oferta de frangos pode reduzir nos próximos dias. A Associação Moçambicana de Avicultores prevê escassez de pintos a partir da próxima semana, resultante da suspensão da importação de aves da África do Sul, Zimbábue e Congo, anunciada pelo governo. Comprar frangos pode ficar difícil nos próximos dias devido à falta de pintos no país. Como forma de tentar minimizar a situação, a Associação Moçambicana de Avicultores já está a contactar produtores zambianos, apesar de esperar que estes pratiquem preços acima dos atuais. E, portanto, acredito que a partir da próxima semana já vai haver falta de pintos. E sobre isso nós já contactamos alguns parceiros na região. Temos o Zimbábue, que é uma opção, né? a Zâmbia, que é uma opção. E estamos a trabalhar nisso, mas também tem custos. A Zâmbia está a 1.900 km de Maputo, para trazer o pinto e o ovo para a incubação precisamos de transporte aéreo. Os avicultores representados pela associação dizem que foram apanhados de surpresa com a chegada repentina do vírus que causa doença nas aves. Na manhã desta segunda-feira, a AMA começou a negociar os preços de aquisição de pintos da Zâmbia. Bom, ainda não temos o custo final do que vai ser, tanto, pelo menos para o pinto da Zâmbia, mas também não. Pedimos os preços ainda esta manhã, estávamos a negociar. Portanto, as quantidades eles ainda estão a avaliar, tanto qual é, em termos de oferta para nós, o que é que vai significar, e a partir daí é que a gente pode negociar com a companhia de frete aéreo para colocar cá. A Associação Moçambicana de Avicultores já pensou em importar pintos da Holanda, mas descartou a possibilidade por ser inviável, dado que, mesmo sem incluir custo de desembaraço, teria de comprar por 60 meticais o pinto, que hoje adquire a 34 meticais. Apesar das zonas norte e centro do país possuírem aviários para a produção de pintos, estas não têm capacidade para abastecer a zona sul, que não produz. O governo prevê que o problema fique minimizado em 21 dias, contados desde o dia 23 de junho, mas os avicultores pedem soluções relativamente mais rápidas. A inspeção administrativa já está a trabalhar desde hoje na empresa Transportes Públicos da Beira, com o objetivo de aferir os problemas levantados pelos trabalhadores e constatados pela governadora de Sofala. Uma equipa de inspeção administrativa subordinada ao gabinete da governadora de Sofala está a trabalhar desde esta segunda-feira na empresa dos transportes públicos da Beira, com o objetivo de fazer o levantamento exaustivo dos problemáticos subsídios pagos ao Comitê de Gestão, que chegam a atingir 90 mil meticais, pagamentos atrasados de salários e disparidades no pagamento dos mesmos, cujos valores variam de 2 a 140 mil meticais. Esta disparidade é normal ter disparidade, né, de salário, mas a disparidade que os trabalhadores alegam é acima de normal, né? E inexistências de bilhetes cobrados, não é? Mas falta de equipamento dos trabalhadores. Refira-se que na semana finda, a governadora de Sofala, depois de ter recebido uma carta de denúncia redigida pelos trabalhadores desta empresa, arrolando os problemas acima citados, efetuou uma visita surpresa a esta empresa, onde constatou diversas irregularidades. Na ocasião, ela prometeu tomar medidas contra a Comissão de Gestão caso se provassem anomalias na gestão. E se vermos que esses gestores não servem para esta empresa, vamos tirá-los. Refira-se que a Comissão de Gestão, criada em outubro de 2015, no âmbito de transferência de poderes do Governo para o Conselho Municipal da Beira, tinha um mandato de apenas 3 meses, mas já lá vão
1 ano e 9 meses. Esta inspeção está a aferir as alegadas irregularidades para se poder agir dentro dos trâmites legais. Vamos verificar no terreno quais os atos, as normas, procedimentos que foram violados. E recomendamos consoante as normas que regem na administração pública. A Inspeção Nacional das Atividades Económicas fiscalizou mais de 10 mil estabelecimentos comerciais no primeiro semestre de 2017 em todo o país. Desses estabelecimentos, 187 foram encerrados, com maior destaque para restauração e panificadoras. Durante o briefing da Inspeção Nacional das Atividades Económicas, INAE, realizada nesta segunda-feira, foram revelados os dados sobre inspeções que ocorreram de janeiro a junho de 2017. Neste primeiro semestre, a INAE inspecionou 10.128 estabelecimentos comerciais em todo o país, tendo resultado em 187 encerramentos. Do acumulado que nós temos em todo o país é de 10.128 estabelecimentos fiscalizados, e aqui já vamos adiantando o número dos estabelecimentos também encerrados dentro do semestre, que foram 187 estabelecimentos, com maior vigor em restauração, que somaram 56 estabelecimentos encerrados. Panificadoras foram 46 estabelecimentos, os restantes fazem parte da indústria e comércio geral. Segundo a INAE, a principal causa dos encerramentos são problemas relacionados com a não observância pelas regras de higiene. O que nos levou a encerrar esses estabelecimentos foram problemas críticos de higiene, limpeza nos estabelecimentos, equipamentos e a situação crítica que nós encontramos muitas vezes na área dos trabalhadores. Quanto à companhia Cauena, encerrada na quinzena de 5 a 16 de junho, a porta-voz da INAE diz que ainda decorre a avaliação dos produtos ali comercializados para a indicação da multa a aplicar. Cauena está-se a fazer o trabalho. Eu acho que ele deve ter desenvolvido, que lá encontramos problemas sérios de produtos alimentares fora do prazo. Está-se a fazer o trabalho no sentido de destruição daquele produto. As quantidades são maiores. Neste momento continua-se a fazer o trabalho, porque para encerramento deste processo precisamos saber exatamente a quantidade do produto que lá existe, que foi cativado, que é na base desse produto cativado que se vai já proceder às próprias multas. Ainda no briefing, a INAE revelou que a fábrica de produção de óleos lubrificantes, Oasis, encerrada por poluição, foi reautorizada a trabalhar, mas de forma experimental. Estamos com um intervalo à vista. No próximo bloco, as alegações do município da Matola, ou a justificação do município da Matola sobre a subida da taxa de lixo de 30 para 45 meticais. São notícias para acompanhar dentro de instantes. Até já. À quarta-feira, quinzenalmente, Olívia Massango dirige o Grande Entrevista. Como é que o presidente Samora lidou com o fracasso do socialismo? O presidente Samora Machel foi um dos primeiros a ver que é preciso ir de outra maneira, fazer de outra maneira as coisas. Julga ser este momento ideal para atribuir autonomia às províncias? Eu acho que esse debate devia ser feito no Parlamento, não é? O país precisa de uma governação capaz de resolver esses problemas básicos. Um Estado forte necessita de uma sociedade civil forte. O protesto social, pacífico, aliás, de opinião muitas vezes, é criminalizado, é vítima de violências. Isso não pode acontecer. Fazendo uma análise no pior cenário. No pior cenário, daqui a um ano não temos água, nenhuma. Questões que mexem com diversos setores da sociedade a serem respondidas pelas pessoas visadas. Em que é que se traduz este acarinhamento, este apoio ao setor privado? É correto que o governo, por exemplo, aplique sobretaxas a importação de um produto para proteger a indústria nacional? Isso não é possível. Eu tenho uma certa relutância em dizer o Estado ou o governo. Nós estamos a falar de pessoas. Que tipo de participação reivindicam no diálogo político? Uma participação igual.
Grande entrevista aqui. Queremos do Ministério Público não a repetição da divulgação desses casos, mas sim a solução desses casos, uma solução jurídica. A qualidade da informação que nos é trazida não espelha realmente aquilo que as pessoas querem saber, aquilo que o povo tanto pretende saber. E nós sabemos que a nossa lei depende da bancada maioritária. Zâmbia, Guiné-Bissau, Namíbia, quais as reais possibilidades de Moçambique? Todas as seleções são fortes, mas nós também somos. Sr. Elias, falamos a partir da Matola, boa noite. Boa noite, boa noite. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Uma vez mais, muito boa noite, estamos de volta ao jornal, continuamos a olhar para a atualidade nacional e agora com a notícia ligada ao agravamento da taxa de lixo. O município de Matola justifica a subida da taxa de lixo de 30 para 45 meticais com a necessidade de aumentar a capacidade de recolha num contexto que a produção de lixo tende a crescer na urbe. Dias depois de populares de alguns bairros da cidade da Matola terem se manifestado contra a medida que agrava em 15 meticais a taxa de lixo, o município reagiu, avançando que a decisão visa responder ao desafio do aumento de produção de lixo na urbe. Em 2007, a produção diária do lixo na cidade era abaixo de 350 toneladas dia. De lá para cá, houve um incremento em que nós, neste momento, estamos a falar da produção diária de 600 toneladas dia. Portanto, as taxas de 2007 estão desajustadas com a realidade atual da nossa cidade. Acrescentamos apenas 15 meticais, que passou para 45 meticais. Isto para realmente correspondermos com os desafios atual da cidade, em que produz-se muito resíduos sólidos, o número, o índice demográfico populacional aumentou. Segundo o município da Matola, a falta de atualização da taxa de recolha de lixo causava constrangimentos operacionais. Neste contexto, a medida poderá aumentar a capacidade de recolha de resíduos nos bairros. Vai melhorar consideravelmente. Primeiro, vamos aumentar o raio de ação. Portanto, significa que se hoje fazíamos 35 bairros, vai ter um incremento. Estamos a falar dos 42 bairros existentes na nossa cidade, 35 bairros estamos a prestar serviço de recolha de resíduos sólidos. Os restantes são aqueles que nós dissemos que as zonas rurais, que eles por si só, como a grande produção na zona rural, são de folhas, coisas vegetais, então, e eles conseguem, portanto, gerir, fazendo, portanto, enterrando o lixo nas zonas redondezas da sua subjurisdição. Recorde-se que a bancada do MDM na Assembleia Municipal de Matola discorda da medida e promete reunir assinaturas para fazer um baixo assinado de modo a revogar a decisão tomada pela bancada maioritária da Frelimo. O Ministério da Cultura e Turismo passa a contar com a Friend Studio para o fortalecimento da indústria cultural e criativa no país, através da gravação musical, realização de eventos e formação artística. O memorando de entendimento foi assinado hoje na capital do país. Coube ao coordenador de médicos del mundo em Moçambique, Emanuel Lini,
e ao presidente do Conselho Municipal da Matola, Calixto Coça, rubricar o acordo para a implementação do projeto denominado Melhoria da Participação do Cidadão no âmbito da governação para o exercício do direito à saúde. O projeto prevê atividades nos bairros da Matola e terá envolvimento de jovens e líderes locais. Para que os cidadãos e as cidadãs possam, juntos com o governo do Conselho Municipal, criar um melhor ambiente de saúde, melhorar as suas condições de vida, especialmente no que diz respeito à saúde sexual e reprodutiva de adolescentes, jovens e raparigas e mulheres. Porque a iniciativa vai se alicerçar em projetos participativos da Delidade da Matola, Calixto Coça acredita que será uma mais-valia para perceber de perto as reais preocupações dos cidadãos. Mas já é uma satisfação para nós saber que doravante teremos um parceiro muito forte que podemos ajudar a olhar para a criança, para a mulher, de uma forma, digamos, consistente e também virada para um dos aspectos fundamentais da vida do ser humano, que é a saúde. O projeto inicia no próximo mês de agosto e terá duração de 18 meses. A iniciativa está orçada em 318 mil euros, o equivalente a pouco mais de 21 milhões de meticais. Grande parte deste valor foi desembolsado pela Agência Andaluza de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento. Foi notória a troca de matérias, mas que aqui acabou de acompanhar também dá conta de um memorando assinado com o objetivo de garantir o conhecimento e respeito dos direitos do cidadão no acesso à saúde. Memorando este assinado entre o município da Matola e a Médicos del Mundo. Este entendimento terá a execução de um projeto orçado em mais de 21 milhões de meticais. Agora sim, o Ministério da Cultura e Turismo passa a contar com a Friend Studio para o fortalecimento da indústria cultural e criativa no país. Foi a partir desta visita que o Ministro da Cultura e Turismo efetuou a Friend Studio que as partes chegaram à conclusão de que para melhor cooperação era necessário um acordo formal. O evento, que teve lugar esta segunda-feira em Maputo, privilegia a formação em matérias de estúdio de gravação, a formulação de planos estratégicos e a realização de programas conjuntos para o desenvolvimento do turismo cultural. Silva Dunduro disse que a parceria vai permitir, por exemplo, que os estudos criados no país tenham técnicos formados. Temos aqui com a Friend Studio, vai permitir a capacitação técnica dos técnicos que vão trabalhar nesses estúdios, vai permitir a capacitação de gestão do setor da cultura, por forma que efetivamente a produção artística tenha a qualidade e competitividade necessária em Moçambique e na região e no mundo. Um dos projetos que surge através desta parceria é a realização da Gala Nacional da Cultura e Turismo. Nós, como a Friend Studio, vai ser a nossa responsabilidade, não só na concretização, mas também em buscar parceiros com um conhecimento alto, para fazermos com que este evento seja de sucesso. Moçambique precisa de estar ao patamar internacional, como por exemplo Cabo Verde, como por exemplo Cuba, como o Brasil, onde a cultura e o turismo contribui com 20 a 30% do seu PIB. E nós temos experiência, temos parceiros a nível internacional e vamos buscar essa parceria para ver se podemos alavancar e apoiar também o nosso Ministério e o nosso Governo. Roberto Chitzonzo, um dos presentes na cerimónia, apenas elogiou a aproximação do Ministério aos fazedores da arte. Isto dignifica não só ao simples fato de pertencer ao ramo da música, sinto que é uma abertura muito grande que o Ministério faz em aproximar-se de certa maneira aos fazedores da arte. O Ministro da Cultura aproveitou a ocasião para exortar os demais artistas para mais cooperação na implementação de diversos projetos culturais. Vamos olhar o mundo. Um tribunal egípcio confirmou este domingo a pena de morte para 20 pessoas condenadas pelo assassinato de 13 polícias durante os atos de violência no país que se seguiram à queda do ex-presidente Mohamed Morsi em 2013. Além das penas capitais decretadas, 80 outras pessoas foram condenadas à prisão perpétua pela intervenção em agosto de 2013 por atos violentos em represária pela morte de 2 radicais islamitas no Cairo.
Os condenados foram novamente julgados pela primeira instância após terem sido decretadas 183 sentenças de pena de morte no primeiro julgamento. Após Morsi ter sido afastado do poder em julho de 2013 pelo ex-chefe do exército e atual presidente do Egito, Abdel Aziz, centenas de partidários do antigo líder foram condenados à morte em julgamentos sumários em massa, atos criticados pelas organizações não governamentais de direitos humanos. Este caso remonta a 14 de agosto de 2013, quando as forças de segurança egípcias dispersaram um protesto no Cairo que reunia apoiantes de Morsi, tendo sido mortos mais de 700 manifestantes. Horas mais tarde, uma multidão enfurecida atacou uma esquadra da polícia num subúrbio do Cairo, considerado um reduto islâmico. 13 polícias foram mortos na ocasião. Apesar da pena de morte, os condenados ainda têm a oportunidade de interpor recursos. O líder das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, também conhecidas por FARC, o maior movimento rebelde daquele país, foi hospitalizado na noite deste domingo, na sequência de um acidente vascular cerebral, e está nos cuidados intensivos. Rodrigo Londono, mais conhecido pelo seu nome de guerra Timonchenko, deu entrada num hospital depois de sentir exaustão e dormência num braço. Segundo os médicos, Rodrigo Londono permanece nos cuidados intensivos, mas está a recuperar bem daquilo que descrevem como um bloqueio temporário de sangue no cérebro. A hospitalização do líder das FARC surge dias após a Colômbia ter alcançado um marco importante no caminho para a paz, depois de o grupo armado ter entregue as últimas armas e ter declarado o fim da sua luta de meio século. O passo histórico foi dado por Londono, juntamente com o presidente Juan Manuel Santos, num campo de desmobilização nas selvas orientais do país. Apesar de ainda haver centenas de esconderijos das FARC cheios de armas e explosivos que estão a ser esvaziados, as Nações Unidas certificaram que todas as armas de fogo foram recolhidas, à exceção de um pequeno número necessário para manter a segurança dos campos que estão a ser desmantelados. Este acordo de paz com as FARC colocou a Colômbia mais próximo de um virar de página no mais longo conflito da América Latina, que causou pelo menos 250 mil mortos e deixou 60 mil pessoas desaparecidas e mais de 7 milhões deslocadas. Um alegado ajuste de contas em Avignon, tanto no sul da França, causou 8 feridos ligeiros na noite de domingo. O tiroteio aconteceu em frente a uma mesquita e as autoridades descartam a possibilidade de um ataque terrorista. Segundo testemunhas, 2 homens saíram de uma viatura junto de uma mesquita e realizaram disparos que incluíram tiros de espingarda. A investigação foi entregue à polícia judiciária, mas o Ministério Público francês já descarta que seja um ataque terrorista. Ajustes de contas são frequentes no sudoeste da França, em alguns casos com armas de guerra. Neste caso, 8 pessoas ficaram feridas e estão fora de perigo, segundo as autoridades francesas. Após o atentado anti-muçulmano de Londres de 19 de junho, na mesquita de Finsbury Park, que deixou 11 feridos, a comunidade muçulmana francesa também se sente ameaçada e solicitou às autoridades que reforcem a segurança nos locais de culto. Estamos à porta de mais um intervalo. No próximo bloco, conheça o próximo destino do internacional moçambicano Eduardo Jumice. Vamos a uma curta pausa, mas antes o estado tem para as principais cidades moçambicanas. Maputo, a capital do país, terá uma máxima amanhã de 24 graus e uma mínima de 17, 26 graus de máxima para Xai-Xai e 12 de mínima. Inhambane terá uma máxima de 25 graus e uma mínima de 15. Já no centro do país, a cidade Tete terá uma máxima de 28 graus e uma mínima de 15, 18 de máxima para Chimoio e 13 de mínima. Beira terá uma máxima de 28 graus e uma mínima de 18, 27 graus de máxima para Climane, 16 de mínima. Norte do país, cidade de Lixinga terá uma máxima de 22 graus e uma mínima de 10, 29 graus de máxima para Pemba e 20 de mínima. Nampula, 26 de máxima e 16 de mínima. Até já!
Ministério Público não a repetição da divulgação desses casos, mas sim a solução desses casos, uma solução jurídica. A qualidade da informação que nos é trazida não espelha realmente aquilo que as pessoas querem saber, aquilo que o povo tanto pretende saber. E nós sabemos que a nossa lei depende da bancada maioritária. Zâmbia, Guiné-Bissau, Namíbia, quais as reais possibilidades de Moçambique? Todas as seleções são fortes, mas nós também somos. Sr. Elias, falamos a partir da Matola, boa noite. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos ao Pontos de Vista. Pontos de Vista. Uma sociedade que não controla os seus criminosos corre o risco de ser controlada por eles. O Estado está mal. Não perca a análise semanal dos principais acontecimentos com Tomás Vieira Mário e Ericino de Salema. Não pode haver desenvolvimento rural neste país sem se tocar na questão da agricultura. Muitos projetos falham porque vêm de cima para baixo e os beneficiários não sentem que têm propriedade, têm autonomia e podem decidir de maneira como implementar os projetos. 50 jogos no marca de um golo. Obviamente que esse ponta de lança não está a fazer o seu trabalho. Então, Zé Pacheco vem dos tempos de Joaquim Sano, de Busa e continua lá. É um ponta de lança que não marca golos, logo está mais. Pontos de Vista, aqui na STV. Ler o jornal O País ficou mais fácil. É isso mesmo. O País Digital está à sua disposição onde e quando quiser. No seu computador, no seu celular ou no seu tablet. Não perca mais tempo. Faça a sua subscrição e leve o país sempre consigo. O País, a verdade como notícia.
Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. Este bloco será dominado pelo desporto. 6 meses depois do seu regresso ao país, o internacional moçambicano Eduardo Jumissi volta ao estrangeiro, desta vez para o futebol português, pela porta do Gil Vicente. Jumissi vai assinar um contrato de 1 ano renovável. O regresso de Jumissi ao Moçambola Zap, depois de 3 anos no campeonato angolano, parecia o fim da linha para o médio internacional moçambicano. Afinal, foram 6 anos de futebol profissional fora de portas, com passagens por Portugal, Grécia, Roménia e Angola. E quando tudo parecia que a carreira iria terminar no país, ao serviço da União Desportiva de Songo, eis que surge a oportunidade de representar o Gil Vicente de Portugal. A minha dedicação no trabalho, o meu empenho, e acho que neste momento também não posso deixar de falar da experiência que eu tenho, né? São muitos anos de futebol, tanto nacional como internacional. Eu acho que tudo isso pesou para aquilo que foi a escolha, né? E também as características talvez que eu apresento, o próprio treinador, acho que o que mais influenciou são as minhas características, né? O futebol que ele quer, de repente eu sou um jogador adequado para aquilo que ele quer. Jumissi, que para além da União Desportiva de Songo já representou Machicane e então Liga Muçulmana de Maputo, promete dar o seu máximo para ajudar a sua nova equipa na temporada que inicia em agosto. Eu acho que vai continuar a ser o mesmo Jumissi que sempre fui, trabalhador, com a mesma humildade, empenhado e sempre querendo aprender mais, né? Vou encontrar um treinador novo que nunca trabalhei com ele, nem conheço pessoalmente, e mesmo assim ele ficou interessado com os meus vídeos, com aquilo que viu e achou que eu podia ajudar. É isso que eu espero fazer, chegar lá, dar o meu contributo para alcançar os objetivos que são de Gil Vicente. Depois de se desvincular do 1º de agosto de Angola, Jumissi não mais foi chamado à seleção nacional, mas diz entender as opções de Abel Xavier. Ademais, mostra-se confiante da qualificação dos Mambas ao CAN 2019. Dizer que não gostaria de voltar à seleção está a enganar todo jogador que quer estar na seleção nacional. Mas isso é uma questão de escolha, uma questão de opção, e acredito que o Ministro tem escolhido as melhores opções para aquilo que são a seleção nacional. Começamos bem, tanto a campanha para o CAN 2019, e acredito que vai continuar a ser assim, que vamos continuar a fazer bons resultados. Eduardo Jumissi, que agradece a família e amigos pelo apoio durante a carreira, vai assinar contrato de 1 ano com o Gil Vicente, equipa que ascendeu esta temporada ao principal campeonato português. Agora o basquetebol. O Ferroviário de Maputo venceu ontem o Costa do Sol por 60-57, em jogo inserido na 4ª jornada do Campeonato Nacional da modalidade em sénior feminino. Esta foi a 4ª vitória consecutiva das campeãs nacionais nesta competição. Frente a frente na quadra do pavilhão do Desportivo, as 2 melhores equipas da atualidade ao nível dos seniores femininos. Fase inicial do jogo com algum nervosismo dos 2 lados, entretanto com as defesas a superarem os ataques. Depois, as 2 equipas soltaram-se. As campeãs nacionais, com um forte jogo interior, bem interpretado por Odélia Mafanella, criavam os desequilíbrios ofensivos. O Costa do Sol procurou responder com transições rápidas e tiros curtos. Do outro lado, Anabela Cossa, com lançamentos exteriores, foi uma unidade desequilibradora e contribuiu para que a sua equipa saísse ao intervalo a vencer por 36-18. O descanso fez muito bem ao Costa do Sol, que regressou melhor no 3º quarto, destacando-se nesta etapa o seu forte jogo interior. O Costa do Sol fez um parcial de 6-0, mas o Ferroviário de Maputo continua a gerir o resultado, saindo no 3º período a vencer por 50-32. No 4º e último período, o Costa do Sol pressionou o seu adversário e, no final, conseguiu reduzir a desvantagem para 5 pontos. O Ferroviário de Maputo cometeu muitos erros e, no final, venceu por apenas 3 pontos de diferença, 60-57. As coisas não estavam a acontecer, infelizmente perdemos por 3 pontos, mas a equipa está de parabéns por ter recuperado cerca de 20 pontos de diferença. Em algum momento deixamos de controlar, acho que deixamos de controlar o resultado e achávamos que ainda estávamos acima de 10 pontos. E o Costa do Sol também entrou num 4º período diferente. No outro jogo da 4ª jornada, o Ferroviário da Beira derrotou a Politécnica por 77-57. Esta é a 2ª vitória consecutiva do Ferroviário da Beira, que assegurou a presença nas meias finais.
Ferroviário da Beira conquistou o título de campeão provincial de basquetebol sénior masculino ao levar a melhor nos play-offs de 5 partidas diante do Vaz Team. O Ferroviário da Beira levou a melhor no embate frente ao Vaz Team em 2 partidas realizadas no último fim de semana na cidade da Beira. No primeiro jogo, os Locomotivas da Beira venceram sem esforço a partida, com o resultado final de 113 contra 65, num jogo onde o Vaz Team não teve argumentos para fazer face ao poderio do Ferroviário da Beira. Na segunda partida, o Vaz Team estava mais forte, fato que deixou a partida bastante animada, com jogadas e cestos de parte a parte bastante emotivos. Ao intervalo, o Vaz levava uma vantagem de 2 pontos, uma vantagem que chegou a ser ampliada para 4 pontos nos primeiros minutos do quarto período. Mas o Ferroviário, aos poucos, assumiu as rédeas de jogo e chegou no fim de jogo com uma vantagem de 2 pontos, ou seja, 61 contra 59. Os jogadores do Ferroviário da Beira já pensam em vencer o campeonato nacional. Sempre bom ganhar qualquer campeonato. É o nosso objetivo, vencer todas as provas que estão em nosso alcance. E para tal, vamos continuar a trabalhar para vencer o campeonato nacional. E os jogadores do Vaz Team acomodaram-se com o segundo lugar. Conseguimos apurar a pool, fizemos 3 jogos, cujo objetivo era ganhar os playoffs, não conseguimos, mas o único objetivo foi era a fazer apuramento e novo nacional. Estamos novo nacional, estamos felizes. Para o treinador do Vaz Team, neste ano o campeonato estava mais forte relativamente aos anos anteriores. Então a equipa também acusou com cansaços, mas fizemos um bom trabalho. O jogo foi, penso que o resultado é muito justo, o Ferroviário da Beira é mais forte. Já o Ferroviário mostrou-se igualmente satisfeito com o nível competitivo do campeonato e parabenizou a equipa do Vaz. O que queremos é realmente pensar globalmente e com esforços de todos nós aqui na província melhorarmos a competição, melhorarmos o nosso basquetebol no seu todo e tentarmos olhar para aquilo que tem sido o grande investimento nas camadas de formação. O presidente da Associação Provincial de Basquetebol em Sofala referiu no final da partida que o campeonato ultrapassou as expectativas. Foi um bom campeonato, a província de Sofala está de parabéns, de certa forma um campeonato muito bem disputado, felizmente conseguimos manter o ritmo das duas equipas e neste momento vamos lá ver, porque também Maputo apresenta boas equipas, tem uma boa competição, então vamos lá ver se podemos nos sagrar campeão a partir desta época em que nós estamos aqui. E está tudo visto no jornal. Gratos pela atenção dispensada. Notícias em modo permanente para acompanhar dentro de instantes no Noite Informativa na STV Notícias. Somos todos Moçambique. STV, 15 anos.